importante nas primeiras horas do seu dia que você comece ouvindo afirmações poderosas que transformam a sua vida. As 36 repetições são fundamentais para a magia acontecer. Sua vida muda a partir de agora. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida. A prosperidade é o tecido da história da minha vida.